Olá, nós vamos falar sobre as pragas do Egito. Nessa feira cultural, falando um pouquinho sobre o que Deus fez com o seu povo. Só lembrando que tudo que aconteceu com Israel no Antigo Testamento aponta para o que Cristo faria, né, em relação à sua igreja. Então, tudo tem um significado. Nós vamos nos ater a falar sobre as 10 pragas do Egito. Eu vou tentar trazer para vocês aqui de uma forma resumida e as principais curiosidades que a gente tem sobre esse tema. Para que isso aconteça, eu vou precisar fazer uma contextualização com vocês. É muito difícil a gente entender as 10 pragas do Egito sem conhecer um pouco da mitologia egípcia. Não vai dar para a gente abordar tudo aqui, mas as principais informações eu vou tentar trazer para que a gente possa, na hora que for falar sobre as 10 pragas, contextualizar com a realidade egípcia. Quando Deus agiu ali sobre os egípcios com as 10 pragas em prol da libertação do seu povo, ele agiu e ele fez as coisas dentro de um contexto onde os egípcios conseguiriam entender. Então, às vezes, o que não faz muito sentido para a gente, né, para os egípcios naquela época, fazia muito sentido. Eles conseguiam entender numa profundidade muito maior do que nós, que estamos, de certa forma, descontextualizados com a mitologia egípcia. Então, vamos lá. Os egípcios, eles sempre tiveram uma certa dificuldade em relação a trevas e luz. Eles achavam que existia uma batalha cósmica entre o bem e o mal. E isso é retratado através de alguns deuses, se não todos os deuses egípcios, que, diga de passagem, eram muitos deuses. Os egípcios tinham deuses para quase tudo, quase todos os elementos da natureza. Então existia um deus chamado Khepri. Os deuses no Egito, eles tinham forma humana e forma de animal, eram antropozofórmicos, tá? Então, o deus Khepri, ele tinha a cabeça de um besouro, que era muito conhecido na época, e o corpo de um ser humano. A função desse deus era pegar o sol, tirar de um horizonte e levar esse sol para outro horizonte. Então, quando o dia estava claro, o sol estava posto. Quando ia anoitecendo, os egípcios entendiam que era o deus Kep pegando esse sol, descendo ele para um buraco e jogando esse sol em outro horizonte. Então, haveria noite em um determinado local onde esse sol não estava, e no outro horizonte haveria dia. Então, o que acontece? Quando esse sol ele estava posto, né, era dia, eles acreditavam que um outro deus, que se alimentava do poder do sol, chamado Ra, ele atravessava o céu em sua barca. E Ra é um dos deuses mais importantes para a sobrevivência, né, pelo menos entendiam assim os egípcios, dessa população naquela região ali. Então, ele atravessava o céu durante o dia. Né? Ele é a representação do Deus Sol. Na realidade, é o Deus Sol. Né? Então, quando ele chegava no horizonte, era exatamente nesse momento que Kepler estava tirando o sol de um horizonte para outro, ele encontrava a escuridão. E a escuridão, ela também ela era personificada em uma serpente que personificava todo o mal daquela época, né? Então ela era chamada de Apófis. E quando isso acontecia, todos os deuses do panteão egípcio, eles se reuniam, tanto os bons quanto os maus, numa batalha contra Apófis. Isso acontecia no período da noite, para destruir Apófis, porque se ela ganhasse essa batalha, ela conseguiria trazer trevas para todo o mundo. O mundo ia ficar mergulhado em trevas. Então, durante toda a noite, esses deuses egípcios estavam batalhando contra Apófis com a intenção de proteger Ra, o deus Ra, e garantir que o sol nasceria novamente no horizonte. Então, quando amanhecia, para o egípcio, havia o entendimento de que os deuses tinham ganhado mais uma vez a batalha contra Após. Porém, esses deuses egípcios, eles precisavam da ajuda do ser humano. E é aí que entram os sacerdotes egípcios, que tinham uma importância muito grande. Durante toda a noite, no palácio do rei,
eles oravam, né, faziam rituais, cerimônias, para ajudar esses deuses na batalha noturna contra Apófis, que era a representação das trevas e que queria imperar sobre o mundo inteiro, né? Então, era necessário essas orações. Então, o faraó, que é filho de Ra, ele tinha uma certa dependência em relação aos sacerdotes, porque a garantia da sobrevivência do filho de Ra, do filho do Deus Sol, né, dependia dessas orações, desses rituais dos sacerdotes. É por isso que no Egito Antigo, o sacerdote ele tem muita influência, tanto religiosa quanto política. O relato das pragas se encontra no livro de Êxodo, capítulo 7, 8, 9, 10 e 11. Lá vocês vão ver todo o relato, a descrição de como aconteceu as pragas. Então, uma outra curiosidade que a gente tem também é que a maioria dos deuses do Egito e o próprio faraó, quando eles são retratados em imagem, a gente vê eles segurando serpente, né? Isso mostra a ideia do domínio sobre essa serpente, que algumas das vezes poderiam ser retratadas como crocodilo e outros animais, né? E aí o que acontece? Os cetros do faraó, né? Um desses cetros ele tem a cabeça da serpente, também a indumentária da cabeça do faraó tem a cabeça de uma serpente. Ali é realmente fazendo alusão sobre o domínio que esses deuses, né, têm sobre Apófis, que é a serpente. Então, quando a gente vê aquele episódio onde a vara de Arão se torna uma serpente, aí os magos, os sacerdotes de Faraó vêm, né, e imitam através de magias ocultas aí, e as suas varas também se transformam em serpente, e aí a gente vê que a serpente que veio da vara de Arão, ela engole as serpentes dos sacerdotes. Ali, diante de Faraó, quando Moisés, através do poder de Deus, opera aquele milagre ali, e aquela vara se transforma na serpente, é colocado de frente para Faraó, a coisa que ele mais tinha medo e pavor no mundo, que era a representação de Apófis. Quando os magos fazem a mesma coisa, né, para, de certa forma, desacreditar o poder de Deus através daquele milagre, e aí o que Deus faz? A serpente, né, que foi transformada a partir da vara de Arão, engole as serpentes que foram transformadas a partir da magia dos sacerdotes egípcios. Ali há uma forte declaração do domínio de Deus sobre todas as coisas, do poder de Deus sobre todas as coisas. Os egípcios, eles tinham deuses para imortalidade, para fertilidade. Então, era um misticismo, uma mistura de crenças muito grande. Então, para cada problema na vida, eles tinham um deus ou uma deusa para quem eles podiam recorrer. No caso do povo de Deus, que já era escravo ali há bastante tempo, nós vamos ver que na realidade, era a única nação naquele momento monoteísta e só tinha um único Deus. E por isso, os povos vizinhos achavam que Israel era fraco, né? Só tem um Deus, né? O que um Deus pode fazer? E quando o povo começa a clamar a Deus por liberdade, né, por libertação, e Deus ouve a oração do povo de Israel e levanta Moisés ali para, através do poder de Deus, libertar aquele povo, naquele momento começa uma saga onde Deus vai mostrar que ele verdadeiramente é Deus. Em Êxodo 7, versículo 5, nós vamos ver essa declaração. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então, as pragas têm como objetivo, além de libertar o povo de Deus, mostrar não só para o Egito, mas para as nações circunvizinhas, que não é a quantidade de deuses que faz o poder, mas o Deus verdadeiro que o tem. As pragas do Egito foram literais, tá, gente? Não é um mito, uma lenda. Realmente aconteceu. No finalzinho desse vídeo,
a gente vai falar um pouquinho da principal fonte histórica, de onde a gente pode tirar a veracidade do acontecimento das 10 pragas do Egito. Elas foram literais e cada praga que Deus mandou sobre a população do Egito era para mostrar o poder soberano, o poder único e absoluto daquele que é o único Senhor sobre todas as coisas, sobre toda a terra. Para isso, as pragas foram uma a uma destruindo, desfazendo, né, o poder dos principais deuses que os egípcios consideravam, né? Então, nós vamos ver cada uma dessas pragas, não vamos falar de todas, como eu já disse para vocês, está do capítulo 7 ao capítulo 11, você pode depois dar uma olhadinha lá. Mas a primeira praga foi quando as águas do rio Nilo e todas as águas do Egito se tornaram em sangue. O Nilo era considerado um deus, o deus Hapi, ele representava o rio Nilo, né? Então ele era a representação da fertilidade. As águas do rio Nilo fertilizavam o solo e também serviam, né, para matar a sede e o uso cotidiano da água entre os egípcios. O Egito só tinha condição de existir por causa da existência do rio Nilo. Então, quando essas águas se transformaram em sangue, vários peixes, os peixes na realidade morreram, as plantações morreram, e aquele que era considerado o deus da fertilidade não teve poder para reverter essa situação, e tudo aquilo que dependia dele começou não a nascer, mas a morrer. E isso foi feito pela mão poderosa do nosso Deus. A segunda praga foi a infestação de rãs. Existia uma deusa egípcia chamada Requete. Ela tinha corpo, né, humano e a cabeça de uma rã. Era atribuído a Requete o poder de criar as coisas. Ela tinha o poder criador. Então, quando essas rãs invadem ali a região do Egito, trazendo vários transtornos, o egípcio lia isso de duas formas. Uma, ou que Requete era má e que estava punindo esse egípcio, ou que a própria Requete, que era uma deusa, né, com a cabeça de uma rã, ela não tinha condição de reter, de parar a ação do Deus Todo-Poderoso. A terceira praga foi a infestação de piolhos, que atacou não só seres humanos, como também atacou o gado. Até a segunda praga, os sacerdotes de Faraó, os magos, conseguiram repetir. Então, o que Arão e Moisés fizeram nas duas primeiras pragas, né, eles repetiram, mostrando que o poder não era tão grande assim e que os deuses egípcios também tinham condição de operar aqueles milagres. Quando chegou na terceira praga, que foi essa praga da infestação dos piolhos, que atacou homens e gados, eles tentaram, mas não conseguiram. E como é que eles tentaram isso? Eles passaram a evocar o deus Tote. O deus Tote era considerado o deus de todo conhecimento, de toda sabedoria. Então, eles invocaram, pedindo sabedoria e conhecimento para esse deus, que não aconteceu, né? Ou o deus Tote estava limitado no que ele conhecia, né? Ou ele não queria responder. O certo é que nem todo conhecimento desse deus fez com que esses sacerdotes egípcios conseguissem reproduzir aquela praga. E nesse momento, eles admitem, os sacerdotes egípcios, não, isso aqui é dedo de Deus. E mais uma vez, Deus mostra que toda sabedoria, todo conhecimento provém dele, porque ele é o único Senhor. A quarta praga é a infestação de moscas. E a partir dessa praga, a gente começa a ver uma diferenciação entre egípcios e israelitas. A partir de agora, as pragas só vão afetar os egípcios, mostrando a mão poderosa e protetora de Deus sobre o seu povo. A quinta praga vai ser a peste nos animais, né, que vai atacar os rebanhos, menos os rebanhos dos israelitas que vão ser preservados. E aí mais dois deuses egípcios vão mostrar a sua fraqueza diante daquele que é todo-poderoso. Nós tínhamos um deus que era representado através de um boi, o deus Apis. Ele era padroeiro da cidade de Mênfis,
E nós tínhamos também Hathor, que era a vaca celestial, protetora das gestantes, também uma deusa ligada à fertilidade e a todo o Egito. No momento que essa quinta praga começa a matar bois e vacas, a leitura que se faz aí é que Deus tem muito mais poder do que Hathor e Apis. Nós vamos ter mais duas pragas, a sétima e a oitava. A sétima praga está ligada na questão das chuvas de pedra. E nós vamos ter a oitava praga, que vai ser a infestação de gafanhoto. Em relação à chuva de pedra, foi dado para o egípcio, né, para Faraó, o dia e praticamente a hora do que iria acontecer. Né? Então, o Faraó saberia que naquele dia, se ele não deixasse o povo ir, Deus viria com mais uma praga, que no caso aqui seria as chuvas de pedra. Por que isso é importante? É importante para que a gente entenda que o nosso Deus ele tem poder sobre a natureza. Os liberais costumam dizer que essas pragas, as que eles acreditam que realmente aconteceram, porque eles não são literais, né, na realidade já eram fenômenos que aconteciam ali. Eu não tenho dificuldade de acreditar que eram fenômenos que aconteciam ali, mas acontecer no horário, no dia determinado que Moisés disse, mostra como Deus tem poder de ingerência até naquilo que é natural, ou seja, que faz parte do clima, faz parte do tempo. Deus tem poder sobre as coisas naturais, animadas e inanimadas. Os gafanhotos terminaram de destruir as plantações que já estavam bem debilitadas por causa das chuvas de pedra. E mais uma vez, esses gafanhotos, né, essa infestação de gafanhotos, é uma demonstração do poder de Deus sobre a natureza. A nona praga é uma praga bem interessante, que foi a questão da escuridão. Né? Alguns dizem que foi eclipse, outros dizem que os egípcios ficaram cegos e os israelitas não. Enfim, esses pormenores que a Bíblia não explica também não nos interessa. Né? O que interessa é que Deus trouxe escuridão sobre a terra do Egito durante 3 dias. E aí eu preciso que você lembre do início do vídeo. Escuridão, a ausência do sol, era uma coisa muito perigosa para os egípcios. E assim, não está escuro, não está trevas só durante a noite. São 3 dias em que o sol não nasceu. Qual é a leitura que o egípcio ele tem naquele momento? Ele sabe que é o Deus de Israel, o Deus de Moisés, que está operando esses milagres. Então, todos os deuses do Egito, nesse momento, perderam a batalha. Deus mostra como ele tem poder. Por quê? Porque durante a noite, lembram lá? Os deuses do Egito batalhavam para garantir a vitória de Ra sobre Apófis, né? Para que Apófis não conseguisse estabelecer as trevas. Aí o dia nascia. 3 dias sem sol mostrava que o Deus de Israel conseguiu vencer esses deuses, todos os deuses do Egito. 3 dias em trevas. Os deuses haviam perdido a batalha e o sol não nasceu. Porém, não nasceu para os egípcios, porque os israelitas eles tinham luz. Por fim, nós tivemos a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Não só dos primogênitos, né, da casa real, como também dos servos, dos gados, todos os primeiros filhos, primeiras crias, né, foram mortos. E aí a gente tem aquele episódio do anjo do Senhor, o cordeiro, né, foi imolado, tinha todo aquele ritual que a casa de Israel precisava fazer, passar aquele sangue no umbral da porta, para que quando o anjo da morte passasse, não afetasse, não matasse os primogênitos também do povo de Israel. Entendam, todos estavam à mercê dessa praga. A única coisa que poderia salvar alguém dessa praga não era o fato de ser israelita, era a presença do sangue no umbral da porta. Isso significa que se um israelita esquecesse de ter passado aquele sangue, ele também teria o seu primogênito morto. Então, essa 10ª praga, que foi a final, mostra o poder de Deus sobre a
casa de Faraó. Lembram que eu disse para vocês também que Faraó era considerado um deus. E ali é a punhalada final. Deus tem poder sobre todos os deuses, inclusive sobre Faraó, filho de Ra, que era responsável por proteger toda aquela população ali. Então, em relação ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, os egípcios estavam desprotegidos, porque não existia nenhuma entidade ali naquela terra que pudesse ser maior em poder, em soberania, do que o único Deus de Israel. Para as pessoas que não acreditam nas 10 pragas, né, que precisam de uma prova arqueológica, nós temos algumas, mas a principal dela é o papiro de Ipu ou Ipúver, que se encontra hoje no Museu Nacional da Holanda. A narrativa desse papiro, na realidade, é uma poesia, um poema de lamentação. E nesse poema de lamentação você vê claramente que o escriba, ou o sacerdote que escreveu, provavelmente levava esse nome, Ipúver, ele lamenta a desgraça que se assolou sobre o Egito. E ele vai enumerando várias situações, né? Como uma plantação que não dá mais folha, não há mais luz no Egito. E para os profissionais que têm condições de interpretar essa narrativa, ou seja, de ler o egípcio antigo, a narrativa bíblica e a narrativa do poema são tão semelhantes que em determinadas situações elas são iguais. Tá? Então, é o principal documento dentro da arqueologia e da historiografia oficial, né, do Egito, da egiptologia, que comprova que realmente essas catástrofes aconteceram no Egito. Independente de qualquer coisa, encerrando esse vídeo, é preciso que você entenda o poder do nosso Deus. Deus, quando enviou o seu Filho aqui na terra para morrer pelo meu pecado, para morrer pelo seu pecado, ele exerceu não só salvação, como ele exerceu o juízo. Deus, quando ele age pela salvação do seu povo, ele também está agindo em juízo daquele que não é seu povo. Então, na libertação de Israel, Deus exerceu juízo contra o Egito. E não só o Egito soube disso, mas todos os povos naquela redondeza passaram a temer o povo de Deus, porque sabiam que o Deus de Israel era realmente um Deus verdadeiro e de poder. Nós vamos ver isso depois que o povo de Israel sai do Egito, nas várias batalhas, né, aonde ele se envolve, muitos reinos temendo o povo por causa do Deus. Então, o nosso Deus, ele é libertador, ele nos protege, ele nos salva, ele nos ama, mas ele exerce juízo sobre todo aquele que não crê nele, sobre todos aqueles que fazem de outras coisas deuses na sua vida. Esse juízo ele vai ser executado de forma plena quando o nosso rei voltar e exercer plenamente esse juízo. Da mesma forma que a nossa salvação vai ser de todo perfeita no dia em que ele voltar.